Fala galerinha do Arkham, beleza? Barbieri de volta para enterrar os meus braços até os ombros nessa latrina fétida que pode ser o mundo das HQs. Depois da vinheta. Então, residentes, sejam bem-vindos a mais uma resenha tóxica. E hoje nós vamos de Grandes Heróis Marvel número 43, Cable, Novos Mutantes e Wolverine. Essa edição é datada de março de 1994 e ela foi lançada numa edição em formatinho de 84 páginas. Na equipe criativa nós tínhamos Louise Simonson nos argumentos. Os desenhos eram de Rob Delay Liefeld e a arte final era de Hilary Barta, a bastarda. Olha, guys, o argumento tá aqui em nome de Louise Simonson, mas eu vou ser sincero com vocês, nem parece, sabe? Quem já leu as outras coisas relacionadas ao mestre Liefeld aí, vão entender o que eu tô falando se eles tiverem a experiência de pegar essa HQ em mãos, tá? Os desenhos eu não preciso nem falar, né? São os lamentáveis rabiscos do artista amador conhecido como Rob Delay Liefeld, e essa arte final aí dessa moça, eu nunca ouvi falar nela, e não melhora em porra nenhuma, só deixa a arte ainda mais bosta do que a gente está acostumado. Galera, se vocês estiverem percebendo algum ruído nessa gravação, é porque eu tô gravando dentro do carro para ter privacidade e também porque tá um calor do caralho, então eu liguei o ar-condicionado para ficar bem tranquilo aqui para mim, beleza? Bom, só dando uma breve explicação sobre essa edição, né, de Grandes Heróis Marvel, ela é dividida em duas partes, né, e traz histórias de personagens diferentes, tá? A história principal, que é a história da chamada da capa, é intitulada Máquinas Mortíferas, né? E ela tem aproximadamente 45 páginas, né? E ela foi publicada na revista mensal dos Novos Mutantes, né? Então praticamente uma compilação de 2 edições mensais dessa revista, desse título, né? E na continuidade da edição, né, da página 48 até 84, a gente tem o arco intitulado Punhos da Verdade, que é uma história estrelada pelo Agente Americano e o Estrela Negra. E hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de toda essa edição, né? Tanto da história dos Novos Mutantes quanto dessa história desse Agente Americano aí. Então a gente já começa bem, né, naquele ritmo Rob Liefeld, né, com aqueles rabiscos horrorosos que os fãs dele costumam chamar de arte, né, com um Cable totalmente descaracterizado, com um queixo duplo, parecendo um enorme obeso mórbido, e uma mão absolutamente deformada, né, que mostra todo o vasto conhecimento do mestre Liefeld em anatomia humana, que aparentemente só tem 4 dedos, um opositor e mais 3, como está demonstrado nessa arte segurando essa enorme arma de projéteis aí, bem típico do estilo Liefeld. A edição então já começa em alta freneticidade, né? Já com cenas de ação e com apresentações rápidas dos heróis aí que estão participando dessa operação na ilha de Madripoor, né? Que começa sem pé nem cabeça e tudo mais. E os Novos Mutantes então estão ali no meio da ação, aguardando a chegada do contato japonês deles, que no caso é o herói de X-Men Segunda Gênese, Solaris. Então ele já chega tocando terror, jogando rajadas de plasma à torta e à direito, já elimina a porra toda dos inimigos que a gente não sabe quem são, que a porra toda não tem pé nem cabeça. E aí ele já aterriza e já começa a conversar com os Novos Mutantes e tal. E fica revelado pra gente que na verdade eles estão numa operação para debelar uma operação de distribuição de drogas. E essa operação é coordenada por nada mais, nada menos do que o clone do Cable, o Conflito, né? Que é praticamente o Cable Transformer, né? Enquanto o Cable é um híbrido entre um gorila e o Exterminador do Futuro, a gente tem o Conflito, que é praticamente um Cable numa máscara sem nariz usando a roupa de um Decepticon, né? E o Conflito, né, para conseguir o objetivo dele, tem a ajuda do general Nguyen Ngoc Khoi,
né, que é o chefe do crime organizado de Madripoor. Né, que se ele também não aparecesse na história, ninguém nem saberia que essa porra acontece em Madripoor, que é um lugar absolutamente desinteressante. Madripoor é aquela parada que eu sempre digo, né? Uma mistura de Camboja com Vietnã e Laos, com um tiquinho assim de tríade chinesa para dar aquele tom da criminalidade asiática. E para completar os seus objetivos, o conflito tem à disposição dele a Frente de Libertação Mutante. Nessa versão ela é composta por Kamikaze, Sumo e Dragonesa. Atentem para essa maravilhosa arte de Mestre Liefeld do General Nguyen, que parece um ceguinho da Praça é Nossa. Então os novos mutantes, né, acompanhados dos Solaris, se dirigem ao luxuoso hotel em que o Solaris está hospedado, né, e todo mundo invade aquela porra sem passar pela recepção e foda-se, né, porque é história em quadrinhos. Então o Solaris mostra para eles, né, umas fotos de arquivo sobre a tal da droga que eles estão tentando debelar a operação de tráfico, né, em Madripoor, que é uma droga chamada granizo, né, e que ela leva as pessoas à loucura e faz com que elas matem uns aos outros, né. Então ele mostra as fotos da carnificina causada pelos efeitos da droga. Então o Cable, utilizando unidades cérebro portáteis, localizam alguma atividade mutante perto do ancorador de Madripoor. Então o Cable, acompanhado dos novos mutantes, se dirigem à zona portuária, né, e o Cable acaba dividindo a equipe em dois, né, uma equipe para fazer reconhecimento aéreo e uma outra equipe de solo, né, que o acompanha ali. E eles tentam, né, fazer aquele esquema do gibi que traz relações humanas, assim, mas é extremamente desinteressante, então eu vou pular essa porra aqui, porque eu acho que vocês também não querem saber. Vocês querem que os novos mutantes se fodam, né, assim como eu. Então o que acontece, né? A equipe de reconhecimento aéreo, né, acaba dando de frente com a Frente de Libertação Mutante. E aí a porra do pau começa, né, velho? A porra do Kamikaze, já que explode ao impacto, já vai pra cima do Arlok. E dentro desse grupo aí de reconhecimento aéreo a gente tem a Dinamite, que nem voa, que não tem nada a ver com nada. E aí o míssil salva a Dinamite, e o Sumo pula em cima do Arlok. E é aquela coisa ridícula de corpos deformados que o Mestre Liefeld desenha, aquela ação desenfreada que ninguém entende porra nenhuma. Eu fico me imaginando que a Louise Simonson deve ter chegado e falado assim pro Liefeld: sabe, Liefeld, eu já tô um pouco cansada dessa vida, olha, contanto que o meu nome esteja aí e o meu cheque chegue pelo correio, eu quero que se foda, tá? Você pode escrever o que você quiser nessa merda aqui, pra mim é um desprazer, você consegue foder qualquer roteiro mesmo, né, com esses desenhos de merda que você faz. Então vamos fazer assim, ó, escreve essa porra aí, desenha essa porra do jeito que você quiser, eu fico aqui e recebo os créditos e a grana, fechou? E lógico que o Liefeld topou e fez essa merda aí que vocês estão vendo as imagens agora. Então, continuando, o tal do Sumo, que não é o do Clarence o Otimista, ele cai em cima do Arlok, que é um robô tecno-orgânico lá, uma raça tecno-orgânica da Falange. E nem acontece nada com o Arlok, né? Mas ele faz aquela cara de desespero que é pra ter alívio cômico, saca? Mas não é engraçado. E logo em seguida ele recebe uma biribinha, né, do poder da Dinamite. E eu pergunto pra vocês, mano, porra, vocês já viram essa Dinamite fazer alguma coisa épica em alguma revista em quadrinhos, mano? Olha, se vocês souberem de alguma dessas coisas épicas que ela fez aí com esse poder pífio dela, vocês deixam aí nos comentários, beleza? Em seguida a gente tem o duelo entre os Solaris e a Dragonesa, que é o conflito dos Sem Narizes, né? E eles têm poderes muito parecidos, né? Eles voam e tem tipo uns poderes pirotécnicos e tal, e o Solaris pensa a seguinte coisa durante o conflito: pelo sol nascente, eu nunca enfrentei um oponente tão poderoso. Nem parece que esse cara fez parte da formação da segunda gênese dos X-Men. E o conflito continua, né? O míssil dá uma ideia para o Arlok conter o tal do Kamikaze, né? E a maré parece que está virando pro lado dos novos mutantes, mas logo em seguida eles acabam sofrendo um ataque de raios paralisantes. E esses raios paralisantes foram lançados por ninguém menos que Conflito, o cara que é teleportado sempre para o lugar certo na hora certa, né, através do seu serviçal zero, que para mim é um zero à esquerda. Então o Conflito começa a lançar aquele discurso de mamãe quero ser Magneto, né?
de que os humanos têm que pagar por todos os males que fizeram aos mutantes, veja só Genosha, que absurdo, que genocídio. E aí ele conta todo o plano dele para o míssil, né? E o que ele quer fazer? Ele quer pegar aquela tal droga, né, granizo, e distribuir nos reservatórios de água das principais capitais do mundo. Então, depois de fazer o papel de vilão idiota e contar todo o plano para os mocinhos, o conflito leva todo mundo preso para uma base que ninguém sabe onde fica. Aliás, né, é sempre assim que acontece nas histórias do Cable, né? E nesse inteirinho, né, mostra a equipe de solo, né, composta pelo Cable, o Rictor e a Lupina, né, e o Mancha Solar. E eles estão ali fazendo o monitoramento da área portuária, né, quando de repente eles veem uma figura furtiva se aproximando, se movendo como um animal através das caixas e contêineres do porto de Madripoor. Quem será? Então, o nosso querido Cable, nunca perdendo uma oportunidade de fazer o seu papel típico de idiota, parte para cima com tudo dessa figura furtiva, acertando um puta de um socão. E logo ele descobre que se trata de ninguém mais, ninguém menos que Wolverine, que logo saca suas garras e desfere uma ameaça mortal. Só um detalhe sobre a arte, guys. É sempre interessante observar a caracterização dos personagens, né? O Wolverine sempre parece uma mistura de um gato feral com um vampiro, né? E sempre é bom denotar a maestria anatômica dos pés que o Rob Liefeld desenha. Outra coisa interessante de observar é a variação do tamanho das garras do Wolverine, que muda de acordo com o sabor do artista, quadro a quadro, e muitas vezes respeita aquela lógica que eu falo para vocês, né, do tamanho das garras, né? O tamanho das garras do Wolverine, elas têm uma regra, né? Elas têm que ser do tamanho do antebraço dele. Elas não podem ser maiores e nem menores, porque senão fica muito ridículo, né? Então, dispensando apresentações, né, depois que os dois se encontram, começa aquele quebra-pau típico desses encontros incomuns, né, entre heróis mutantes. Então o Wolverine já parte para cima do Cable, mostrando os dentes de vampiro que ele adquiriu lá com o Conde Drácula em Wolverine 16, e o olho do Cable já começa a soltar aquele brilhinho foda de long shot, e aí começa, né, cara, os caras começam a se bater, e agarrada pra cá, e soco pra cá, e braço de Exterminador do Futuro, e pulseira de Spike, e a equipe de solo do Cable, de adolescentes mutantes, ficam assistindo atoleimados, e a gente tem sempre aquelas frases espetaculares que são escritas, né? Como por exemplo essa aqui desse quadro: de um confronto desses, é possível esperar que alguém escape com vida? Interrogação. Não, vocês não estão entendendo. E tem sempre aquela tentativa de dar um tom épico para um quadrinho de porrada sem vergonha que nem esse aqui. Se liga nesse recordatório que tem nesse quadro. Dois gigantes cujos nomes hoje são lendas fazem ecoar o estrondo metálico de aço se chocando. Puta que pariu, né? Pô, é o Hobbit, isso aqui é o Tolkien, é C.S. Lewis, é Nárnia, essa porra. Não, caralho, é Novos Mutantes do Rob Liefeld, essa porra. Puta que pariu. Não, e essa porra continua aí por umas 3, 4 páginas, tá? E você vai observar, né, nas imagens que a produção está colocando aí na tela para vocês, que tem as posições mais esdrúxulas possíveis, né? Tem essa posição do Cable aí, apoiado com o pescoço no chão, lançando o Wolverine com um golpe de pernas aí, né? Aí você tem o Wolverine fazendo pouco dos golpes, aí tem aquele close no olho brilhante do Cable, e mais porrada pra cá, e mais porrada pra lá, e fica aquela trocação e ninguém cai, saca? Aí, quebrando essa sequência de cenas de pancadaria, a gente tem um interlúdio, né, que corta pra equipe aérea que foi raptada pelo conflito, né? E mostra lá o pessoal preso numa base que fica sabe-se lá onde, provavelmente na própria zona portuária, né? E aí a gente tem um quadro, né, em que estão contidos ali o Warlock, o Solaris, a Dinamite e o Míssil, né, preso pelos braços em correntes suspensas ali com os braços para cima. E a gente tem então o assédio da Dragonesa ao Míssil, né, que chega numa pegada toda sensual e tasca uma beijoca no jovem, né? E ele fica ali todo bobo, né? E a Dinamite fica com um pouco de ciúmes e tal.
começa aquelas palavras babacas, né? Uma assassina com lábios de matar, diz o míssil, ridículo. E logo a dinamite toda oferecida também quer dar uma beijoca no míssil, né? E então acaba tascando uma beiçada nele, né? E logo em seguida ele fala assim, pô, mas você tava tão afim, eu só fiz isso pra conseguir roubar a chave que tava na tiara dela. Caralho, mano. Como é que você roubou a chave que estava na tiara da dragonesa, sendo que as suas mãos estão presas numa corrente bem acima da sua cabeça, meu jovem? Tu roubou como? Tu enfiou a língua por dentro do crânio dela e pegou a chave da tiara. Pô, mano, vá se fuder, que roteirismo do caralho, hein, meu irmão? Vá pra puta que pariu. Aí, cortando dessa solução Deus Ex Machina, né, a gente volta para cenas de quebra-pau entre Wolverine e Cable, né? E o Wolverine se lança contra o Cable novamente, toma um puta de um socão daquele braço de exterminador do futuro que ele tem, né? E o Cable vai para cima, ergue o Wolverine, né? Eles continuam naquela trocação de bravatas, né? Quando o Rictor, né, lá de cima da zona portuária, resolve acabar com a briga deles e lança uma enorme caixa d'água contra eles, né? Mas quando ela atinge o solo, né, como é típico da incoerência do Mestre Liefeld, parece que atiraram um balde d'água para separar dois gatos no cio, né? Então eles se separam ali e os ânimos se acalmam e eles começam a se gabar, falando, eu estava ansioso para surpreender você, Logan, diz o Cable. E o Wolverine fala assim pra Lupina, né? A Lupina vira pro Wolverine e fala assim, a luta não era de verdade? Vocês estavam se divertindo enquanto a gente fazia papel de bobo? Não, papel de bobo faz o leitor que lê essa porra aqui, né? Mas o Wolverine responde de toda forma, você tá quase certa, Lupina, a luta era de verdade. Eu e esse urubu velho estamos querendo há anos saber quem pode mais. Meu Deus, que bosta. Então, depois dessa cena patética, corta novamente pro conflito, né? E ele tá espancando os serviçais dele, uns soldados comuns lá, que é tipo uns soldados Hitler dos Changeman, né? Porque ele descobre que os prisioneiros fugiram lá do local onde eles estavam contidos, né? Aí os 2x9, né, o tal do Kamikaze e o Sumo, dizem que foi a dragonesa, né, que foi ali por último falar com os prisioneiros. E aí o conflito já promete que ela vai ser punida, que ela vai tomar no cu mesmo, né? E o conflito decide então enviar os soldados comuns contra o Cable, né? E é quando ele recebe uma recomendação dos dois paspalhos, né, da Frente de Libertação Mutante, que os soldados comuns não são capazes de conter o bando de adolescentes mutantes do Cable, né? Mas o conflito insiste, né, que eles dois precisam acompanhá-lo na distribuição da droga nos reservatórios d'água, que é justamente o contrário, né, na estratégia que eu faria na minha cabeça, né? Mas isso é um quadrinho do Liefeld, então não tem que seguir nenhuma lógica razoável de um ser humano. Bom, subseguindo, né, a gente tem a equipe aérea dos Novos Mutantes, então se esgueirando, né, através da zona portuária. Eles acabam dando de encontro com uns soldados comuns e entrando em conflito com eles, né? E eles dão um pau nesses caras bem facilmente, né? E num certo momento os Solaris agarram um deles, né? E diz assim para eles: agora, guarda, você vai nos levar ao lugar onde o conflito estoca o granizo. E o soldado diz a ele: não, eu não vou! Eu não vou fazer isso! Ele me mataria! Então o Solaris diz a ele: e você acha que eu não? Então a gente tem uma daquelas cenas com faces deformadas bem típicas do Mestre Liefeld. E eu faço questão de mostrar para vocês na tela agora. Bota aí, produção. Então o Solaris diz pro soldado: como disse o Arlok, se você não cooperar, eu vou liberar minhas chamas. Então o soldado vira e fala assim pro Solaris: ah, então você só vai queimar a carne dos meus ossos? Ah, que bom. Eu achei que você ia arrancar o meu pinto com esses dentes horrorosos que você tá mostrando pra mim agora. Não, brincadeira, guys. Isso aí eu inventei mesmo. Mas ficou engraçado, não ficou não? Então, seguindo a isso, a gente corta pra equipe do Cable, né? E eles estão olhando através de uma clarabóia, né, dessa zona portuária, né, pro hangar onde estão estocadas as drogas. Eles
invadem o local, né? O Wolverine invade o local, né? Se antecipando as ordens do Cable, e todo mundo segue, né? Essa sandice, e cai todo mundo na porrada, né, velho? Então eles se juntam à equipe aérea dos Solaris, do míssil e da dinamite, e começa o quebra-pau, né? Entre conflitos, soldados comuns, frente de libertação mutante, né? E é interessante que o Cable acaba de entrar no hangar e ele já manda uma recomendação como se ele soubesse totalmente o que está estocado ali, saca? É um roteirismo tão ofensivo à inteligência do leitor comum, cara, que chega a ser absurdo. Ele chega e manda essa aqui para os Novos Mutantes. Muitas dessas caixas contêm explosivos e nós não sabemos quais delas escondem a droga. Porra, Cable, tu é o bichão mesmo, hein, meu irmão? E aí, galera, volta aquele esquemão Liefeld, né? O pau quebra, aí nego atira raio pra cá, atira pra lá, e forma a rede pra cá, e lança o cara através do telhado pra lá, e é agarrada aqui, e soco do Cable no conflito ali, e capas esvoaçantes, e armaduras brilhantes, e jatos de plasma. Cara, uma putaria de agressão sem fim. Até que do confronto de Dragonesa com o nosso amigo da segunda Gênese Solaris, acaba ocorrendo um incêndio, né? E incendeia a porra do hangar todo, né? Fazendo com que o míssil tenha que carregar o Cable e o Wolverine nos braços e a galera saia correndo na maior freguesia antes da explosão, né? E fica sempre aquela dúvida, né? De que se o conflito morreu ou não, né? Mas a gente sabe que não, né? Que esse porra chama o Zero na hora, o Zerinho abre aquele teleporte maroto e todo mundo vaza correndo antes da explosão, né? E assim acaba essa história. Vejam só que roteiro maravilhoso, que trama complexa, que desfecho incrível nós temos a partir das mãos de Mestre Rob Liefeld, figurando novamente na nossa resenha tóxica. E minha nota para essa edição é uma nota 3. Chato pra caralho, puta que pariu. Cara, não tem variação, cara, de qualidade. Quadrinhos de Novos Mutantes, X-Force vindo das mãos do Liefeld, cara. É sempre uma desgraça na arte, com uma cagada no roteiro, tendo Luiz e Simonson ou não, cara. Uma desgraça, uma cagada de pato, uma coisa terrível, uma experiência aterradora. Então, na continuidade dessa edição, a gente tem uma história do agente... Opa, peraí que o meu bip tá tocando aqui. Guys, acabei de receber aqui uma mensagem no meu pager da produção e eles estão dizendo pra mim que eu esqueci de comentar a capa dessa edição. E é uma coisa que eu não poderia deixar passar, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Mestre Liefeld, ele tem um histórico de plágios em artes que ele publicava nas diversas HQs que ele publicou, né? E essa capa de GHM43 não é exceção, né? Na verdade, essa capa, né, é um plágio descarado de uma arte do Michael Golden para a revista G.I. Joe, como vocês podem ver aí no comparativo que a produção colocou aí para vocês observarem, né? E além disso, né, a gente tem esse Wolverine absolutamente descomunal, né, com uma musculatura avantajada, né, com o antebraço parecendo um par de gastrocnêmios, né, que simulam uma bunda bem escrota, né. Eu não sei se o Mestre Liefeld sabe, mas o antebraço ele não tem essa simetria muscular, né. Ele não tem essa anatomia que ele desenhou aí. E Mestre Liefeld, né, plagiando, inventando a anatomia humana, mantendo a tradição de mau caratismo e total falta de técnica artística. Agora sim, guys, no complemento dessa edição, a gente tem uma história do Estrela Negra e Agente Americano, né, um arco intitulado Punhos da Verdade. E a mim parece que essa história, esse compilado, né, foi formado a partir de vários complementos pequenininhos que saíram no título do Capitão América, né? Sabe aquelas poucas páginas que servem só para completar a edição? Eles aproveitaram para mostrar a história desses dois personagens aqui, né? Quando eu li que era uma história de Estrela Negra e Agente Americano, num primeiro momento eu até pensei que fosse aquela heroína do Super Soldados Soviéticos, Estrela Negra. Mas não, cara, esse herói aqui que era o Bucky antigamente, eu nem sabia.
E no argumento dessa história a gente tem o Mark Grunwald, que escreveu o Capitão América durante um bom tempo. Nos desenhos a gente tem o Mark Bagley, que desenhou o Homem-Aranha, inclusive no universo Ultimate, que é um desenhista bastante competente, tem um traço bem bacana. E na arte final a gente tem Hudson e Dan Panosian, né? Então a história começa com o Estrela Negra montando uma tocaia do lado de fora do Complexo dos Vingadores da Costa Oeste, né? E então ele avista a chegada de uma ciclovoadora, né? E ele dispara contra essa ciclovoadora e se encontra então com um agente americano. Então eles entram num breve conflito, né? E conversam sobre o passado. Ao que parece, o Estrela Negra está tentando reatar um relacionamento de amizade com o John Walker, né, que é o agente americano, mas o agente americano aparentemente finge que está sofrendo de um processo de amnésia e de que aquela não é a identidade dele. Então, devido a esse desentendimento, eles saem num breve período de porrada, que parece ser a marca indelével dessa edição, né? Quem comprar essa edição e gosta de porrada, cara, isso aqui é um prato cheio, porque o que tem de pancadaria entre aliados e inimigos não tá no gibi. Então, durante essa escaramuça, né, a gente tem a intervenção do Homem de Ferro e do Magnum, né, que acabam separando os dois, acalmando os ânimos, e o Estrela Negra parece convencido de que realmente o agente americano não é a pessoa que ele estava procurando, e ele cai fora. Então, durante essa viagem de volta para casa, o Estrela Negra então bate um papinho com o irmão dele no celular, né? E o irmão dele então refere que tem um tal de Ethan Thurm de Los Angeles querendo falar com ele, né? E diz que era um caso de vida ou morte e tal. Então o Estrela Negra vai se encontrar com esse cara num quarto de hotel desse de beira de estrada, né? E chegando nesse hotel, né, esse cara vira para ele e fala que houve um rapto do cliente dele, o tal de Zeppelin Vermelho, né? E logo em seguida a gente tem o encontro do Estrela Negra com 3 vilões. E esse grupo de 3 patetas é chamado de Ferramentas do Poder. Mas o Estrela Negra acaba se confundindo e chama eles de Fedorentas do Poder, né? Enfim, mais porrada, né? A gente tem mais cenas de porrada, né? Entre esses vilões marreta que vocês podem ver aí, né? Que saíram direto da coleção de vilões da Rummenigge Comics, né? A gente então tem a destruição desse quarto de hotel na base da porrada. O tal do Ethan Thurm acaba sendo feito de refém pelo maluco com as mãos de martelo aqui, que vocês podem ver na imagem. Então ele e o Estrela Negra são levados reféns até o esconderijo do Mercador do Poder. E chegando nesse cativeiro, né, a gente pode ver aqui pelas imagens que vários outros desses heróis fracassados e lado B foram também raptados, né? Estão todos presos aí e aparentemente são submetidos a uma experiência para retirada da força ampliada que eles receberam do tal do Mercador do Poder. Então a gente tem lá um cientista louco e o tal do Mercador, e eles vão paulatinamente, um a um, retirando os poderes desses heróis da Rummenigge Comics. Logo em seguida, o enfraquecimento, né, experimental. Todos esses fracassados são jogados em uma espécie de gulag, né, uma cela coletiva onde eles ficam padecendo da fraqueza e moleza deles. Mas aí, com grande força de vontade e determinação, né, o Estrela Negra consegue se levantar e ele acaba dando uma chave de braço no cientista louco que anda numa cadeira de rodas e tal, e que usou o aparelho lá para retirar os poderes de super força deles, né? E quando ele tá para se dar mal, né, que vários vilões começam a se aproximar dele e ele praticamente se dá conta de que fez um movimento errado, né? A gente tem a intervenção do agente americano, que chega, para nossa surpresa, descendo a porrada em todo mundo, né? E o Estrela Negra então se encaminha junto com o cientista maluco lá para a sala dos aparelhos, né? Ele recebe um ataque do tal do Mercador do Poder, né, que está numa armadura metálica flutuante, né, que ele controla usando a língua.
Meu Deus. Quando a gente pensou que já tinha visto de tudo nessa HQ, né? Vem um cara controlando uma armadura de aço flutuante com a língua. Mas então, né? O exímio lutador Estrela Negra larga uma botinada no queixo do Facínora, fazendo com que ele perca o controle de sua língua. E, consequentemente, perdendo o controle da armadura, né? E caindo como um saco de batatas. Enfim, o Estrela Negra, então, se aposta de um extintor de incêndio que ele encontra no local ali e ameaça destruir o equipamento caso o processo ao qual ele foi submetido não seja revertido, né? Caso ele não receba a super força dele de volta. E a feitura desse processo, é lógico, vai ser garantida pela chegada do todo estrupiado, mas hiper badass agente americano. Na página seguinte, sem mais demoras e também sem mostrar para os leitores, né, o processo já está revertido, o Estrela Negra já está todo musculosão lá de novo. O Mercador do Poder ainda está tentando passar uma conversa neles, né, porque na verdade ele está tentando desfazer o processo ao qual ele foi submetido, né, e ficou com esse tamanho gigante e meio imóvel. Mas o agente americano, muito canalha, vai lá e arrebenta a porra toda do equipamento com o escudo dele e deixa o tal do Mercador do Poder a ver navios e com aquela forma estapafúrdia e inútil. E logo depois disso, sem muita explicação, já mostra os dois se mandando dentro do carro do Estrela Negra, né? E então o Estrela Negra vira pro agente americano e pergunta para ele, né? Já que eles estavam com aquele lance de negar a identidade no começo, né? Ele vira pro agente e fala assim: você ainda nega que é John Walker? Ao que o agente responde: John Walker está morto. Agora eu sou Jack Daniels, o agente americano. Trocadilho infame. Então eles continuam conversando sobre esse lance aí da amizade antiga e sobre se os pais do agente americano estão vivos ou mortos, uma coisa que foi citada lá no começo da história, mas eu também esqueci porque para mim não tinha importância nenhuma. E no final das contas, o agente americano descobre que o pai e a mãe dele estão enterrados, e assim termina essa história maravilhosa, ultra complexa, com uma trama tão elaborada quanto o Watchmen. Não, quando eu li essa história aí, eu pensei que eu estava lendo Cavaleiro das Trevas de 87 de novo, de tão bem bolada que ela é. Então é isso aí, meu povo, né? História despretensiosa, só para aproveitar as páginas de uma revista mensal gringa, né? Compilada aí, mas realmente muito ruim. Então minha nota para essa edição aí é 2. Uma bosta, cocô com goiabada, né? E não tem muito mais o que falar, né, guys? Essa edição é isso que vocês estão vendo aí, é piada ruim, porrada pra caralho. Quem gosta dessas paradas, isso aí é um prato cheio. Só não espera que vai dar muita risada, é mais fácil você chorar de tristeza com as porcarias que vocês vão encontrar nessa edição aí. Mas é um bagulho que eu tinha que ter, cara. Eu tô super contente de ter adquirido essa revista aí, porque isso é uma daquelas joias da coroa, né? Joias da coroa do lixo que a gente tem na nossa coleção. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, tá? Deixa sugestões para as próximas resenhas também. Aquele abraço e até a próxima.